Olá, doutores, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o controle da calcemia, ou seja, o controle da concentração de cálcio na corrente sanguínea. Vale destacar que a concentração do cálcio, que é um íon tão importante para o nosso organismo, ele depende basicamente de dois hormônios, o chamado paratormônio e calcitonina, e ele tem íntima relação com uma vitamina que a gente tem e necessita dela todos os dias porque ela favorece a absorção de cálcio e fósforo no intestino, que é a 1,25 hidroxivitamina D3, vulgar vitamina D3. Vamos lá? Vamos ver como é que funciona esses processos fisiológicos do controle do cálcio no organismo? Então vem comigo aqui. Muito bem, pessoal, para iniciarmos esse assunto, que é um assunto tão importante, eu gostaria de destacar com vocês algumas das principais funções do cálcio no organismo, ou seja, funções metabólicas. Por que eu tenho que destacar essas funções a vocês? Porque a gente tem que pensar que esses hormônios, principalmente quando a gente pensa no paratormônio, ele é um hormônio que vai promover a desmineralização óssea. Professor, por que o paratormônio desencadeia a desmineralização óssea? Existem vários fatores. Mas quando se pensa em necessidade do organismo, aonde que nós temos cálcio em reserva? É no sistema esquelético. Então, se faltar cálcio no seu organismo, e a gente precisa desse cálcio para as várias necessidades metabólicas que o nosso organismo possui, o paratormônio ele vai promover essa desmineralização para que você obtenha esse cálcio, para que você consiga realizar suas funções metabólicas do dia a dia. Entenderam? De maneira geral, a gente vai daqui a pouco falar sobre os mecanismos de síntese, de secreção, quais são as glândulas e por aí vai, tá certo? Então, destacando a vocês aqui as principais funções do cálcio no nosso organismo. O cálcio ele participa da cascata de coagulação sanguínea, ou seja, sem o cálcio, a nossa coagulação ela fica prejudicada. Outro ponto importante, quando se estuda a contração da musculatura estriada esquelética, cardíaca e lisa, o cálcio ele participa, do processo de contração dessas musculaturas. Por quê? Porque ele tem uma afinidade, ou seja, ele tem um sítio de ligação, melhor dizendo, lá na actina. Então, existe uma estrutura, ou seja, as proteínas contráteis do nosso músculo, elas têm afinidade pelo cálcio. E é o cálcio que muda a conformação dessas proteínas, favorecendo o sítio de ligação entre actina e miosina para que a contração muscular ocorra. Outro ponto importante é a secreção de neurotransmissores, como a acetilcolina, secreção hormonal. O cálcio ele participa, ele serve como um dos cofatores enzimáticos para alguns tipos de enzima, então ele acelera a reação catalítica das enzimas. E quando a gente analisa no adulto, vejam só, 99% do cálcio estão contidos, ou seja, esse íon está contido principalmente no sistema esquelético. Gira em torno mais ou menos de 1 a 2 kg de cálcio disponíveis no sistema esquelético. Veja o quanto esse íon ele se encontra em reserva no sistema esquelético. E apenas mais ou menos em média 1% vai estar disponível tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular. Tá certo? Bem, a gente sabe que o sistema esquelético ele possui inúmeras funções, Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre o sistema esquelético e suas características. O sistema esquelético, junto com o sistema muscular e junto com outros sistemas, porque na verdade nenhum sistema do nosso corpo trabalha de maneira separada. Então, tem a integração do sistema nervoso, sistema vascular, cardiovascular, cardiopulmonar, que serve para levar aí oxigênio e nutrientes, para distribuir oxigênio e nutrientes do nosso organismo, para oxigenação e nutrição das células de todo o nosso corpo, quando a gente pensa em sistema cardiovascular e cardiopulmonar, tá certo? De maneira geral, o sistema esquelético, junto com outros sistemas, eles participam, ele promove uma função muito importante para o nosso organismo. Dentre elas, a função mecânica, ou seja, a função de tração para que a gente possa realmente realizar os movimentos do dia a dia.
Então, o músculo estriado esquelético, junto com tendões, articulação, sistema nervoso central, como eu disse a vocês, esses vários sistemas que integram o nosso organismo, eles são de fundamental importância, uma vez que eles estão integrados, tá certo? E o sistema esquelético, ele participa diretamente dos processos de movimento, de alavanca, por isso que ele tem como principal função, ou como uma das principais funções, a função mecânica. A gente sabe que os ossos da cabeça protegem o encéfalo, que é uma estrutura vital, né? Os ossos da coluna, as vértebras, protegem a medula espinal, que é uma estrutura importantíssima, e dependendo do local e do segmento onde houver essa lesão, a pessoa pode ficar paraplégica, tetraplégica e muitas vezes perder a própria vida. Quem que protege a medula? As vértebras da coluna, né? E os ossos da caixa torácica, professor? Os ossos da caixa torácica vão proteger coração, pulmão. Então, nós percebemos que, de fato, o sistema esquelético ele é importantíssimo, uma vez que ele protege essas estruturas que são vitais para o nosso organismo, tá? E funções metabólicas, uma vez que ele é composto, o nosso sistema esquelético, principalmente, né, por uma parte inorgânica, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, e uma parte orgânica. Então, quando nós necessitamos desse íon que é tão importante, nós vamos obter esse íon onde a gente tem em reserva, como eu já disse, e vamos retirar esse cálcio de onde? Dos nossos ossos, beleza? Muito bem, tendo em vista então o que eu já disse até agora, vamos entender qual é a composição dos nossos ossos, tá? Os nossos ossos são formados por cristais, tá certo? E esses cristais a gente chama de cristais de hidroxiapatita. Mas qual que é a composição dos cristais de hidroxiapatita, professor? Tá aqui. Quando a gente pensa em funções inorgânicas, a gente está falando de uma função voltada para a composição mineral dos ossos. Então, os nossos ossos são constituídos principalmente pelo chamado hidroxifosfato de cálcio. Então, o cálcio ele não está livre no sistema esquelético, ele está conectado por afinidade, né? Quando a gente estuda química, a gente sabe que existe uma atração, né, eletrostática, eletroquímica entre os íons. Então, o cálcio em si, ele está intimamente conectado por uma força eletrostática com o fosfato, e esses são os principais íons que compõem o nosso sistema esquelético. Então, o hidroxifosfato de cálcio é que vai formar, é o que vai dar origem aos chamados cristais de hidroxiapatita. Aí, é claro, nós temos bicarbonato, citrato, magnésio, tá? Sódio, entre outros elementos aí, entre outros íons que estão disponíveis no sistema esquelético. Então, essa é a parte inorgânica. Quando a gente pensa na parte orgânica, o principal componente orgânico do nosso sistema esquelético é o colágeno do tipo 1. Ok, gente? Ou seja, a compreensão dessa composição ela é muito importante, uma vez que os processos ligados à mineralização e à desmineralização óssea pode favorecer somente a absorção de cálcio e não de fosfato. E como o cálcio ele tem íntima correlação com o fosfato para a composição dos ossos, se você tiver só o cálcio em maior disponibilidade ou biodisponibilidade, você pode mineralizar o osso de maneira inadequada e esse osso ele pode se tornar um osso frágil. É um dos focos da aula. O paratormônio ele desencadeia esse desequilíbrio entre fosfato e cálcio, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Bem, agora, para que a gente obtenha o cálcio e o fosfato no organismo, nós precisamos de uma vitamina que é muito importante, a chamada 1,25 de hidroxivitamina D3, vulgar vitamina D3. A gente vai ver, né, como é que essa vitamina é formada e como que ela atua no nosso organismo, tá certo? Bem, então primeiro, vamos destacar aqui que as nossas células, chamadas queratinócitos, que são células presentes na nossa epiderme, são células sensíveis aos raios ultravioleta. Então, quando você fica exposta ou exposto aos raios ultravioleta, os raios ultravioleta estimulam a produção de vitamina D3. A produção dessa vitamina na pele, num primeiro momento, é uma vitamina inativa.
Só que essa vitamina, ela vai sofrer metabolização principalmente onde? No fígado e nos rins. E aí ela vai se tornar ativa. Então, ela é produzida na pele, mas enquanto ela estiver na pele, ela não está ativa. Então, ela é absorvida, vai para o sistema vascular e ao passar pelo fígado, principalmente pelo fígado e pelos rins, ela se torna vitamina ativa e aí ela vai desempenhar suas funções, principalmente onde? No intestino, nos rins e nos ossos. E aí é que vem a charada, né? Ou um dos pontos importantíssimos. Qual é a principal função da vitamina D3 ou da 1,25 hidroxivitamina D3 no intestino delgado? Olha o que ela promove: a absorção de cálcio e fosfato. Então, gente, sem essa vitamina D3, você não consegue absorver de maneira adequada cálcio e fosfato. E de onde que a gente obtém cálcio e fosfato, professor? Da dieta, da nutrição. É da nossa alimentação no dia a dia que a gente vai obter cálcio e fosfato, tá certo? Nos rins, observe, ela aumenta a reabsorção de cálcio, então ela impede que a gente perca cálcio pela urina, mantendo as concentrações de cálcio, ou seja, em uma concentração adequada, tá certo? E nos ossos, ela promove o quê? O depósito de cálcio, a mineralização, uma vez que ela tem íntima relação com uma célula muito importante presente na matriz óssea, chamado de osteoblastos. Tá certo, gente? Esse é um dos pontos muito importantes da nossa aula. Quando você percebe, quando você vai analisar então a composição do sistema esquelético, olha as características que esses cristais de hidroxiapatita eles trazem para o sistema esquelético. Lembre-se, os cristais de hidroxiapatita é formado por hidroxifosfato de cálcio, tá? Então, as características que esses cristais trazem para o nosso organismo são dureza e resistência à força de compressão. Agora observe, o nosso sistema esquelético, nossos ossos, ele é resistente sim à compressão, mas ele não é tenaz. Os ossos não são tenazes. Dependendo da pancada, ele pode ser fraturado. E dependendo do grau de compressão, também ele pode ser fraturado. Mas ele possui uma resistência muito grande, exatamente por quê? Porque ele é feito de cristais de hidroxiapatita. E uma das características dos cristais é o que? Grande ponto. Não é o nosso caso aqui de fusão e ebulição, não é o nosso caso, tá? Mas ele é extremamente resistente. Ele tem uma dureza, ok? E o colágeno tipo 1, professor, qual que é a principal característica que ele traz para o sistema esquelético? Ele traz uma característica relacionada à resistência de tensão ou tração. Ele confere a forma dos ossos. Se você desmineralizar um osso, ok? Você vai perceber que ele vai ficar flexível. E se você remover o colágeno, você vai perceber que o osso ele vai ficar muito frágil. Ou seja, qualquer tração ou tensão, ele vai se estilhaçar. Tá certo? Então, quando a gente pensa nessas duas características, desses dois componentes importantes, ou seja, a parte inorgânica e orgânica, inorgânica pelos cristais de hidroxiapatita e orgânica pelo colágeno tipo 1, nós vamos observar as principais características desses dois componentes. Dureza, resistência à tração e compressão e forma estrutural são condicionadas pela afinidade entre a parte orgânica e parte inorgânica. Beleza, gente? Muito bem. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu vou dividir essa aula em duas videoaulas, tá? Eu vou falar com vocês sobre de que maneira essa nossa vitamina, que é tão importante para a absorção de cálcio e fosfato, ela é produzida, né? Então o indivíduo ele vai e fica o quê? Exposto aos raios ultravioleta. Esses raios ultravioleta vão estimular, né, a produção e conversão da provitamina D3 lá nos queratinócitos. Então essa provitamina D3 ela é produzida e convertida em vitamina D3. Ao ser convertida, essa vitamina ela vai ficar disponível na corrente sanguínea e ela vai ser o quê? Metabolizada lá no fígado pela 25-hidroxilase, dando origem à chamada 25-hidroxivitamina D3, que sofre também metabolização pela
1-alfa-hidroxilase, dando origem à nossa vitamina D3 ativa, chamada de 1,25-hidroxivitamina D3. Agora sim, essa vitamina ativa, ela vai se ligar aos receptores de vitamina D, chamado de VDR, no sistema esquelético. Ela vai aumentar a atividade dos osteoblastos, que são células capazes de mineralizar o osso, ou seja, depositar cálcio nos ossos. Nos rins, ela vai promover a reabsorção de cálcio, fosfato e magnésio, impedindo que você elimine cálcio e fosfato. E no intestino, a gente viu que ele promove, né, essa vitamina promove a reabsorção de cálcio e fosfato. Beleza, gente? Eu vou terminar essa nossa videoaula por aqui, tá certo? E no mais, deixa eu mudar um pouquinho aqui. E no mais, se esse conteúdo te ajudou, está te ajudando, se inscreva no canal, compartilhe para que eu possa ajudar mais pessoas com relação a esse conteúdo que é tão importante relacionado ao sistema endócrino. No mais, um grande abraço e até agora.